pastor Lucas, mas eu queria iniciar expressando essa gratidão. Como o Senhor é bom. Quando a gente iniciou essa jornada era 3 meses, 6 meses, 8 meses, 10. E estamos até, com a graça de Deus, hoje aqui e feliz, meus irmãos, com o que o Senhor tem feito em nossas vidas. Quero te convidar, nessa manhã, a caminhar comigo. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João 21. E você pode deixar aí a Bíblia aberta em João 21. Nós vamos estar lendo a palavra de Deus em João 21 e esse será o texto da meditação da nossa manhã, da palavra que o Senhor vai trazer aos nossos corações nesta manhã. Vamos pensar um pouco sobre reconciliação. Amém? Diz assim a palavra de Deus em João capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lance a rede do lado direito do barco e vocês o encontrarão. Eles lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixe. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer, vestiu-se a capa, pois havia tirado, lançou-se no mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam a apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvessem tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar quem és tu, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente disse Jesus, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que te amo. Disse Jesus, cuide das minhas ovelhas. Palavra do Senhor para as nossas vidas, em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe na meditação da sua palavra. Meus irmãos, reconciliação. Eu gostei bastante de uma definição que encontrei. Quero só ler, né? Reconciliar é juntar novamente, né? Reunir outra vez. Unir, tornar amigável, juntar em sentimento. Mas eu gostei muito de uma expressão que está no dicionário em espanhol que diz tornar a trazer à assembleia, né? Conciliar, né? Trazer de novo a esse grupo, a essa reunião, colocar junto novamente. E também, meus irmãos, quando falamos de reconciliação, precisamos iniciar falando dos erros, e é muito difícil reconhecer erros. É muito difícil saber que alguns dos nossos erros, das nossas falhas, nos afastam de pessoas que amamos. Que algumas decisões que tomamos foram e são equivocadas e acabam
ferindo pessoas que você não gostaria de ferir, ou sentir-se de alguma maneira ofendido, entristecido com a maneira com que os outros o trataram, e aí vem o afastar-se, o estar distante, e é duro demais quando isso passa e quando nós reconhecemos ou descobrimos que nós somos os culpados. Sabe, tem uma revista que nós estudamos aqui na igreja que chama-se Vida Centrada no Evangelho. A lição número 5, ela fala sobre arrependimento. Eu estudei essa lição essa semana e eu gostei muito de duas expressões que estão lá falando sobre o que nos impedem de verdadeiramente se arrepender. E as duas estão relacionadas a um pensamento elevado que temos acerca de nós mesmos. Que, de alguma maneira, nós olhamos para as nossas vidas e consideramos que somos bons, e somos bons demais, assim pensamos. E esse pensamento elevado acerca de nós mesmos nos faz, de alguma maneira, ter uma desculpa para evitar um arrependimento sincero. A primeira delas é que eu só fiz aquilo porque o outro me irritou. Não é erro meu, mas o outro me irritou. Presta atenção. O meu time perdeu essa semana e você vem falar de futebol. Não tem porquê, a culpa é dele. Né? Eu estou dirigindo, eu estou indo bem na 85, eu vou tomar a direita e vem um filisteu pela esquerda e joga o carro e me fecha lá na frente. Tem 15 minutos que eu estou nessa fila, é ele que me irritou. Então, de alguma maneira, a gente coloca a culpa no outro. Foi culpa do outro, ele fez. Ele pisou no meu calo, ele mexeu aonde não devia. A outra maneira desse pensamento elevado que reproduz em nossas vidas é que é a ideia de dizer, olha, eu nunca mais farei isso. Né? Eu vou mudar. Eu posso mudar sozinho. E esse pensamento elevado também atrapalha muito arrepender-se e reconhecer erro, porque a gente considera que nós somos capazes de mudar por nossa conta. Afinal, eu não sou um alcoólatra, eu bebo todos os dias dos últimos 15 anos, mas a hora que eu quiser eu paro. E quando a gente fala assim de vício, fica fácil, mas para pensar. A quantidade de coisas, talvez pequenas, que você continua recorrentemente caindo, fazendo, mesmo depois de dizer, eu não farei mais isso. Imagine aí os casais pensando agora, a quantidade de vezes que falam assim, não, meu amor, não faço mais isso, e a gente cai no mesmo erro. Caímos nas mesmas falhas, por acreditar que nós temos o controle, quando na verdade não temos. O apóstolo Paulo, ele fala dessa sensação terrível, de fazer aquilo que ele não quer. Ele diz, olha, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, eu acabo fazendo isso por causa desse pecado que está em mim. E é terrível, meus irmãos, entender isso, porque talvez não é uma coisa que você gostaria de ouvir nessa noite, mas você vai falhar. Nós vamos falhar. É certo que vamos falhar. Sabe, às vezes alguns querem acreditar, ou pregar, ou anunciar que a caminhada com o Senhor é uma linha ascendente, né? De glória em glória, rumo à perfeição, mas na verdade não é. Os que estão aqui há mais de 5, 10, 20 anos com o Senhor, possivelmente poderiam falar melhor do que eu como é este processo de servir ao Senhor com altos e baixos. Sabe aqueles desenhos que crianças fazem quando estão aprendendo a escrever e desenhar, que são rabiscos desencontrados e entregam para os pais, e aquilo é uma obra de arte? Eu poderia dizer que é mais ou menos assim a nossa vida e caminhada com Deus. Com direções desconexas, com decisões que às vezes nos arrependemos. O fato é que altos e baixos acontecerão nessa caminhada. E é muito importante você entender isso. É muito importante colocar isso para vocês. Sabe por quê, meus irmãos? Quando Jesus está com os seus discípulos, escuta bem o que aconteceu. Alguns dias antes, Jesus está reunido com seus discípulos e vai ser crucificado em algumas horas. Ele se reúne com eles e diz, olha, um de vocês vai me trair, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Jesus fala claramente sobre o fim. E quando ele fala sobre isso, ele também diz que um deles vai traí-lo. E Pedro se levanta prontamente e diz, Senhor, eu jamais vou te abandonar. Senhor, eu estarei contigo até o final. Sabe, eu quero te explicar uma coisa. Eu realmente acredito
que Pedro cria naquilo. Pedro não estava mentindo. Pedro acreditava. Lembra aquela coisa que eu acabei de dizer sobre o pensamento elevado? Ele tinha um pensamento elevado acerca de si mesmo. Ele realmente acreditava de que ele iria com o Senhor até o fim. De que ele jamais falharia. Que ele seguiria firme nos propósitos do Senhor. Mas a resposta de Jesus é extremamente dolorosa. Porque ele olha a Pedro e diz: Pedro, ainda essa noite vai me negar. Mais que isso. Antes do amanhecer, Pedro, você vai me negar 3 vezes. E meu irmão, minha irmã, antes que termine este ano, antes que termine esse mês, ou talvez antes que termine esse dia, você vai falhar. Você vai negar a Jesus com o seu pecado. Você vai fazer algo que desagrada o coração de Deus. E eu sei que não é isso que você quer ouvir, principalmente no dia de hoje que temos ceia do Senhor, mas é importante que você entenda isso para a sua saúde mental e espiritual, que nós somos pecadores. E pecado faz parte da nossa vida. E o que nós precisamos aprender com isso é que essa luta com o pecado nós não temos a capacidade de vencer sozinho. Entenda bem o que eu quero dizer com isso. Eu quero imaginar com vocês uma cena, não sei se alguém já viveu isso ou possivelmente já experimentou isso, quando você vê um jogo gravado ou um filme e você começa a torcer, né? Eu vou pegar o futebol, que é mais próximo a mim. E aí você está ali e o resultado já acabou. Possivelmente o seu time já ganhou ou perdeu, mas ao longo da partida, mesmo que você saiba que é gravado, você não sabe o resultado, então você está torcendo. E se você é muito crente, talvez você até ora assim: eu penso no meu time aí, porque já são tantos anos sem ganhar, né? E parece loucura. Parece loucura, de alguma maneira, torcer por algo que já acabou, não vai mudar o resultado. E por mais que isso pareça ser loucura, meus irmãos, o que o Senhor está falando com Pedro é porque o Senhor vê além. O Senhor vê muito além da falha de Pedro. O Senhor vê não o Pedro que vai negar daqui a algumas horas, não o Pedro que vai dizer coisas terríveis para poder escapar da morte, mas ele vê Pedro muito além daquilo. O Senhor nos vê o valor que está dentro do nosso coração. O Senhor sabe que Pedro vai falhar. O Senhor sabe que você vai falhar. Ele sabe que nós vamos cair em erros, tentações e pecados. Mas foi justamente por isso que ele foi à cruz. Foi justamente por isso que ele morreu por nós. E o que o Senhor vê na vida de Pedro é além. Um Pedro que terá coragem. Coragem de enfrentar as autoridades. Um Pedro que terá coragem de anunciar o evangelho, que quando for preso vai sair glorificando a Deus por ter sido encontrado digno de sofrer e padecer por Cristo. Um Pedro que um dia, ao ser condenado à morte, pede para ser crucificado de cabeça abaixo por não se considerar digno de morrer como o Senhor. O que o Senhor vê na vida de Pedro não é o erro, a falha, as vezes que ele pisou na bola, mas o Senhor vê aquilo que ele é capaz de fazer nas nossas vidas, porque o nosso Deus, o Senhor Jesus, está acima da linha do tempo. Escute isso. Eu já repeti isso algumas vezes aqui, eu gostaria de verdade que isso ficasse no seu coração. Quando eu falo sobre a linha do tempo, é porque é importante entendermos a perspectiva de Deus, a maneira com que Deus nos olha, a maneira com que Deus nos ama. Nós sim estamos nessa linha do Cronos, preocupados com o dia de amanhã, sonhando com o futuro, de alguma maneira sofrendo com algumas coisas que estão no passado. Os que se inquietam demasiadamente com o passado, vivem um saudosismo e é um problema, porque sofrem por acreditar que o melhor dia da vida está no passado. Aqueles que sonham tanto com o dia de amanhã e só se preocupam com o amanhã, vivem a ansiedade, a loucura de tentar adiantar um relógio que não vai ser adiantado. Nós podemos viver o presente. Um presente que é um dom de Deus, uma graça de Deus. Nós podemos refletir sobre o ontem, sonhar com o amanhã, mas é hoje que podemos fazer a diferença. Os animais, eles estão abaixo da linha do tempo. Entenda bem, quando eu falo abaixo da linha do tempo, um cachorro não pensa sobre o dia de amanhã. O meu cachorrinho, ele nunca desperta de manhã e diz: hoje é meu aniversário, o que eu vou ganhar? Ele não tem esse tipo. Na verdade, o meu cachorrinho é meio louco, porque eu sou o dono dele, eu dou comida para ele,
levo para passear, e todas as vezes que eu me aproximo da pastora Ivete, ele tenta me morder. Se ela não está, ele vem, me abraça e brinca comigo, mas se chega alguém perto dela, ele tem um ciúme. Eu falo assim, rapaz, eu sou o dono. Age apenas por instinto. Mas Deus não, meus irmãos. O nosso Senhor Jesus não. Ele está acima da linha do tempo. E o que ele vê é a nossa história por completo. Ele tem o controle nas mãos. E ele olha o nosso futuro e sabe aonde nós estaremos. A melhor versão de cada um de nós, quando permitirmos que ele seja o Senhor das nossas vidas. A nossa família, o nosso ministério, o nosso trabalho. Ele sabe que no trajeto vamos falhar, mas ele quer, desesperadamente quer, que eu e você escute algo. Que as nossas falhas, que os nossos erros não nos afastem da sua presença. Que venhamos a perseverar e ficar ao lado do Senhor. Escute bem, meus irmãos, o que aconteceu naquele dia. Quando Pedro diz que não vai negar o Senhor, logo chegam os soldados, prendem o Senhor Jesus. Pedro acompanha de longe, uma distância que ele consegue ver o Senhor Jesus, mas não muito próximo, com medo também de ser preso. A Bíblia conta que, na medida que Pedro vai caminhando, algumas pessoas chegam para Pedro e dizem, Pedro, você, na verdade, eu não sabia o que era Pedro, mas você é um dos discípulos dele? E ele disse, não. Da segunda vez, diz, você é um dos discípulos dele? E ele disse, não. Da terceira vez, meus irmãos. A Bíblia faz questão de relatar isso. Da terceira vez, quando perguntam, você é um dos discípulos dele? Pedro, a Bíblia diz que ele blasfema, ele pragueja. Ele fala algo que eu jamais repetiria no púlpito dessa igreja. Que nenhum de nós deveríamos falar em ambientes onde estamos, mesmo muito irados. Pedro fala aquele palavrão e diz, eu não conheço esse homem. O mesmo Pedro, que horas antes tinha dito, Senhor, eu não vou te negar. Eu vou morrer contigo. E a Bíblia relata isso de uma forma tão maravilhosa. Diz que nessa hora, o olhar de Pedro cruza com o olhar de Jesus. Jesus olha os olhos de Pedro no momento em que Pedro fala essa palavra tão dura. Alguns querem acreditar que o olhar de Jesus é um olhar de condenação. É, Pedro, eu te avisei. Sabe essa frase que dói demais ao ouvido ouvir? Eu te avisei. Novamente, se a gente for colocar no ambiente de casamento, as mulheres ganham demais dos homens nisso, né? É, eu te avisei. Em casa não, puxa. Em casa, toda vez que eu deixo de ouvir, eu te avisei. Quando a gente para pensar nisso, a gente acaba tendo uma visão equivocada acerca de Jesus. Você lembra que eu disse que Jesus está acima da linha do tempo? Ele sabia que isso ia passar. Na verdade, ele avisou a Pedro, Pedro, você vai me negar. O olhar de Jesus não é de condenação, é de misericórdia com a vida de Pedro, porque ele sabe que ele está no pior momento da vida dele. Sabe, meu irmão e irmã, eu não sei em que momento você se encontra na vida, mas nós muitas vezes, na dor da nossa alma, no meio dos nossos sofrimentos, no meio das nossas angústias, cremos que não há solução, mas o Senhor não nos vê apenas no nosso erro, no nosso pecado. Eu volto a dizer, Ele nos vê com olhos de eternidade. O olhar de Jesus com Pedro é, Pedro, eu sabia que isso ia passar, Pedro, mas não vai embora. Não desista. O olhar de Jesus é com pena de Pedro, e não se sentindo traído e abandonado, porque ele sabe que o coração de Pedro está em pedaços, e Pedro se sente um lixo. Afinal, ele fracassou, pisou muito na bola. E Satanás quer todo o tempo, meus irmãos, que venhamos nos sentir assim, um fracasso. Um fracasso de homem, um fracasso de mulher, um fracasso de marido, um fracasso de pai. Isso tudo aconteceu. E agora, nesse dia de manhã, junto ao mar de Tiberíades, Jesus vem ao encontro deles. Jesus vem ao encontro de Pedro. Mais uma vez, o Senhor Jesus continua vindo ao nosso encontro. Sabe,
Às vezes cremos que tudo que nós estamos fazendo aqui, cantar, pregar, cuidar de crianças, é para ensinar, de alguma maneira, as nossas vidas se achegarem a Deus. Sabe? Como nós podemos alcançar Deus, ou invocar Deus nesse lugar, como os xamãs, ou como as pessoas que praticam a Umbanda, começar a cantar certo, a pregar certo, a levantar a mão da maneira correta, e quem sabe essa divindade baixa aqui e faz alguma coisa no nosso meio. Meus irmãos, não se trata sobre isso. A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, relata um Deus que vem ao nosso encontro. De um Deus que vem até nós. Nós, nos nossos pecados, mortos nas nossas falhas, não tínhamos a condição de chegar aos céus e alcançar a graça de Deus, mas foi Jesus que deixou a sua glória e veio até aqui para nos mostrar o amor e abrir um novo e vivo caminho para Deus. E o Senhor continua vindo ao nosso encontro. E o que é interessante aqui é que esse texto diz para nós, o Evangelho de João ele é bem peculiar em comparação aos outros evangelhos. Foi o último evangelho a ser escrito. João já escreveu ele mais idoso. João é o discípulo amado que estava próximo de Jesus nos momentos mais importantes. Por isso, João tem relatos únicos que os outros apóstolos não escreveram. João é o único dos apóstolos que está ao pé da cruz e por isso ele consegue relatar as últimas palavras de Jesus de maneira diferente, porque ele estava lá. E quando Jesus ressuscita, a Bíblia nos diz que Jesus passou 40 dias com os discípulos, antes de subir aos céus. Que comeu, que passou um tempo com eles, mas pouco sabemos, e o pouco que sabemos está em João. E Jesus já tinha aparecido 2 vezes aos discípulos. Os discípulos estão reunidos, logo depois, terceiro dia, em um lugar, Jesus aparece no meio deles e diz, Pai seja convosco. E eles ficam maravilhados, e Jesus aparece para os discípulos de Emaús, Jesus aparece para as mulheres, na verdade, primeiramente para as mulheres, para os discípulos de Emaús, depois para todos os apóstolos. Só que tem um apóstolo que chegou tarde. Eu não vou fazer piada com algum irmão da igreja, que eu não sei quem é que chega tarde, mas imagina aquele irmão que sempre chega tarde. Ele é o Tomé, ele chegou tarde. Jesus apareceu, ele não estava lá, ele falou, se eu não colocar a mão do lado de Jesus, não ver as feridas, eu não vou acreditar. Jesus aparece uma segunda vez. E a primeira coisa que Jesus faz dessa segunda vez é olhar para Tomé e falar assim, aqui está, bota o dedo. Tomé, não, Senhor, não pode colocar, Tomé, sou eu. E foram os 2 encontros de Jesus, mas sabe o que acontece, meus irmãos? Nesses 2 encontros, Jesus não fala com Pedro. Em nenhum momento, Jesus compartilha e toca no assunto do que Pedro e ele sabem. Nesse momento, eu não acredito que os outros apóstolos sabem o que Pedro fez, mas Jesus sabe. E você já se sentiu constrangido assim? De estar brigado numa situação constrangedora com alguém, o coração não está em paz em relação a essa pessoa, e de repente você está no mesmo ambiente. E aí, sabe, aquela conversa distorcida, aquela, sabe, sua dor que vem e não sabe, e você puxa o assunto, mas você está desconfortável porque você não quer estar ali com aquela pessoa. Você não quer seguir aquele assunto. E o que acontece muitas vezes, de um modo geral, é que a gente se encontra uma segunda, uma terceira vez, e até fica tudo bem, mas aquela ferida fica ali, encoberta. Aquela sensação de desconfiança permanece nessa relação. Pedro tem 2 encontros com Jesus e não trata sobre isso, e Pedro então sente um remorso. Se Jesus não dirigiu a palavra a mim, possivelmente é porque realmente eu pisei muito na bola. Eu não sou mais digno de seguir, sendo aquele homem que o Senhor esperava. E é nesse momento, depois que Jesus apareceu 2 vezes, meus irmãos, Pedro testemunha de ver Jesus crucificado, morto, e ver Jesus ressuscitado, que é alguém que viveu uma experiência tão grandiosa como essa, e mesmo assim, ele desiste de tudo e vai pescar. Quer voltar à vida que vivia antes. E isso é um fracasso. Sabe, tudo dá errado. Pedro passa a noite inteira e não pesca nada. E sabe o que acontece quando a gente tem homens e mulheres que serviram ao Senhor e se tornam um fracasso? Eles são capazes de arrastar outros. Porque Pedro, além de ser um fracasso, ele consegue arrastar outros 6 discípulos com ele.
e vai pescar. E vai fazer aquilo que não é para eles fazerem. Jesus os chamou para anunciar o evangelho. O primeiro encontro com Pedro, você já não vai ser pescador, Pedro, você vai ser um pescador de homens. Você vai anunciar o meu evangelho, vai pastorear as minhas ovelhas. E Pedro volta para lá e a noite inteira não pega nada. Sabe por quê? Não há como viver como inconverso. Se você já conhece a luz, o mundo perde o seu gosto, perde o seu sabor. O autor de Hebreus fala algo tão duro. Ele diz que é impossível aquele que conheceu a luz do Evangelho retornar ao pecado, ao mundo, porque é como se uma porca lavada voltasse ao chiqueiro e um cachorro viesse comer o próprio vômito. Assim é a comparação daquele que um dia esteve na luz e poderia voltar às trevas. É impossível viver lá. E é nesse lugar em que Pedro está tentando uma vida que não é a vida que o Senhor quer para ele, que Jesus se encontra com ele e manda lançar a rede do outro lado. Escutem bem. A primeira vez que Pedro se encontrou com Jesus foi assim. Jesus também chega na beira do mar, fala para Pedro lançar a rede, só que da primeira vez, a Bíblia nos conta que Jesus, ao falar isso com Pedro, Pedro diz assim: Mestre, em tua palavra eu vou lançar. E ele lança. Da primeira vez, ele já sabe que Jesus é um rabi, que ele é um mestre, e ele faz o que o Senhor manda, e ele tem essa experiência de fé. Mas da segunda vez eu não sei por que ele lança a rede. Talvez simplesmente para que aquele homem parasse de gritar, de incomodá-los. Mas quando ele pega a rede cheia de peixes, alguma coisa acontece. Sabe, esse milagre é um milagre muito especial. E tem uma explicação para isso, porque a criação reconhece a voz do seu Criador. O Senhor que colocou as estrelas no seu devido lugar. O Senhor Jesus que é capaz de andar sobre as águas, de repreender o vento e a fúria do mar. O Senhor que tem todo o poder ao ponto de mandar os animais entrarem de 2 a 2 na arca, sem que nenhum viesse a faltar. O Deus que colocou o cosmos em seu lugar, que deu vida a todas as coisas, faz com que aqueles peixes escutem a voz do Senhor. Sabe, aqueles 153 peixes entram ali naquela rede, porque elas obedecem à voz do Mestre, porque toda a criação está sujeita ao poder do seu Criador. E quando Pedro puxa aquela rede cheia de peixe, aconteceu isso outra vez, e ele lembra, será sorte? Será acaso? Oh, meu irmão, minha irmã, pare de crer nisso. Nada na nossa vida tem a ver com sorte ou acaso. E sim a graça e a misericórdia de Deus sobre nós, dia após dia. E quando Pedro vê aquela rede cheia de peixes, ele sabe, isso não é sorte. É a marca daquele que mudou a minha vida. Pedro é um pouco lento para entender. O discípulo amado diz, é Jesus, é o nosso mestre. E naquele momento, a Bíblia diz que Pedro, então, ele está eufórico, ele coloca a capa. Meus irmãos, ninguém bota a capa para mergulhar no rio. É alguém que está assim desnorteado, não sabe o que vai fazer. E ele corre então para estar com Jesus. A rede cheia de peixes, como da primeira vez, é Jesus dizendo que nada mudou. Que apesar de Pedro ter falhado, apesar de sermos infiéis, o nosso Deus é fiel. E aquilo que o Senhor deu às nossas vidas, Ele não retira. Eu gosto muito de Romanos 8, quando vai dizer que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus te dá presentes e dons, meus irmãos. O fato de você não usar não muda o fato que Deus confiou a sua vida. Portanto, arrepende-te e usa aquilo que Deus confiou às suas mãos. E aí, então, Pedro chega no mar. E Jesus tem um churrasquinho já ali pronto. Churrasco de peixe, eu preferia de boi, mas tudo bem. Estava lá o peixinho, estava lá o pão, aquela fogueira acesa. Eu quero acreditar que aquela era a mesa da comunhão, como essa mesa aqui. Quando Pedro está ali, sabe, reunido, vocês já ouviram isso de mim. A oração do Pai Nosso, se lembra? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Vem depois de o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Primeiro vem o pão, depois vem o perdão.
Sabe, a tradição cristã, religiosa, ela quer dizer que primeiro você tem que se consertar, melhorar, estar com a vida toda resolvida e depois comer. Meus irmãos, ninguém é digno de participar dessa mesa. Ninguém é digno de chegar-se à presença do Senhor. É graça de Jesus. O que o Senhor quer é que a gente se achegue e se assente na mesa. Como família, que venhamos comer, porque nós temos um lugar na mesa do Pai. Ainda que as nossas mãos estejam imundas, se achegue à mesa. Vamos comer, vamos falar, vamos ficar sentados aqui até resolver. Mas não vá embora. Ainda que você tenha mentido, falado palavras sujas, visto a pior das pornografias, se sente com Jesus e com toda a vergonha do mundo, comece a orar. Porque o Senhor te viu. O Senhor sabe bem do que você fez. O Senhor conhece bem a sua vida, mas Ele continua a te amar. E a preocupação de Jesus é que você não continue se destruindo no seu pecado, que você não continue se destruindo no seu orgulho. Ele quer transformar o seu coração e é por isso que Jesus inicia a conversa. E ele olha para Pedro e diz: tu me amas? Tu me amas, Pedro? Na verdade, tem algo mais tremendo aqui. Deixa eu explicar isso. Jesus não fala Pedro. Fala: tu me amas, Simão? Simão, tu me amas? Sabe, isso deve ter inquietado o coração de Pedro. Deixa eu explicar isso. Logo que Jesus chama os seus discípulos uma vez e pergunta: quem eles dizem que eu sou? Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Daquele dia em diante, o nome de Simão muda. Ele fala: a partir de hoje serás Pedro. E Pedro é pedra, é base, é força, é um título. Nos últimos 3 anos, o Senhor Jesus chamou ele de Pedro. É como um título que ele tinha. E agora Jesus o chama de Simão. Eu devo ter perdido o meu título. Sabe, de fato o Senhor sabe que eu pisei na bola, eu já não posso mais ser Pedro. Eu já não posso mais ser líder no louvor, eu já não posso mais me achegar à mesa do Senhor. Eu não posso, eu sou um falho, um pecador. Mas não é sobre isso não, meus irmãos. Aqui está a essência do amor de Deus. Jesus lhe chama pelo nome, pelo íntimo. Sabe, Jesus não está preocupado com o título, com o pastor, ministro, apóstolo, e sim o que você é de verdade. Jesus quer voltar lá naquele início. Jesus quer fazer coisas novas, e por isso chama no nome, na intimidade. Sabe, o exemplo de casamento, eu já contei isso, assim, eu dei aula durante alguns anos na prefeitura de Paracambi. Eu dava aula da 1ª série à 8ª série. Dava aula para criancinha e para jovenzinhos. E no tempo que eu dava aula, as criancinhas me chamavam de professor, os meninos mais velhos... Não, as criancinhas chamavam de tio, os mais velhos de professor, o pessoal da igreja de pastor. Em reunião de presbitério, em alguns lugares, as pessoas me chamam pelo título de referência, né? Eu não lembro agora, título de tratamento, falavam reverendo. E alguns falam reverendo Rafael. E quando eu chego dentro de casa, não é assim que meus filhos e minha mulher me tratam. Gabriel e Raquel não chega assim: reverendo Rafael, eu posso ter a palavra, a oportunidade de falar contigo? Não é com essa formalidade. A minha mulher não chega para mim: senhor pastor Rafael, eu gostaria... Não. Dentro de casa é carinho, pai. Meus pais estão em casa, filho. Sabe, não tem esse tratamento cheio de distância, ou é no íntimo. Jesus não está preocupado com o quanto você vai produzir para o reino. Jesus está preocupado com a sua vida. Porque a sua vida transformada, a melhor versão da sua vida é uma versão transformada por Jesus. E você transformado por Jesus, você é um canal de bênção para muitos. Antes de ser qualquer coisa, qualquer título na casa de Deus, você precisa ser um filho amado. E reconhecer isso na sua vida. E por isso Jesus está tratando com Pedro. Jesus está tratando com Pedro, com a vida de Pedro. Ele quer tratar o coração dele e por isso ele pergunta: me amas? Em algum momento das nossas vidas o Senhor vai nos perguntar: me amas? Se não houvesse céu, se não houvesse inferno, somente pela cruz, você me amas? Você me ama? Me ama.
É uma pergunta forte e viva. O que temos amado? Alguns querem acreditar que Jesus pergunta a Pedro 3 vezes, porque Pedro negou 3 vezes. Eu não creio que é isso não, meus irmãos. Eu acredito que Jesus pergunta 3 vezes, porque Pedro era lento de entender. Pedro é esse homem impulsivo que fala antes de pensar. E a história de Pedro toda é marcada por isso. Então, Jesus pergunta 1, 2, se fosse necessário 10, 15, 20 vezes. Até que Pedro entendesse e não respondesse precipitadamente. E é justamente o que está acontecendo aqui nessa manhã. Viemos a esse lugar domingo após domingo para ouvir Jesus nos perguntando: me amas? Para ouvir Jesus nos chamando novamente a uma responsabilidade, nos chamar novamente a buscar a sua face. Só que quando Jesus pergunta para a terceira vez, Pedro se entristece. Foi quando o coração dele foi realmente tocado. Quando a sua palavra saiu do coração e não da ponta da língua sem pensar. Ele se entristece e ele, com grande lamento, ele responde ao Senhor: Senhor, eu te amo. Senhor, eu não sei por que te traí, por que eu fracassei, mas eu te amo, Senhor. E a resposta de Jesus é: então continua, Pedro. Fazer a minha obra, eu estarei contigo. É exatamente isso que significa apacenta meus cordeiros. O que Jesus está dizendo a Pedro é: volte a fazer o que eu te mandei. A nossa história continua a mesma. Eu quero terminar, meus irmãos, porque há algo maravilhoso nessa história. Jesus, em nenhum momento, fala do pecado de Pedro. Não é necessário Pedro virar para Jesus e falar assim: olha, me perdoe, desculpa, pisei na bola, nada disso. Quando Pedro, com o coração contrito, diz: Senhor, eu te amo, o Senhor sabe que ele se arrependeu. O Senhor sabe que ele mudou. O nosso Deus é o Deus da reconciliação, que é capaz de pegar aquele quebrado e trazer de novo à comunidade. Pegar aquele que estava longe e trazer de volta para casa. O Senhor continua te buscando e perguntando: me amas? Eu termino com 2 coisas sobre reconciliação, 2 pensamentos que eu gostaria que você levasse daqui para frente. O primeiro deles: quem inicia a conversa de reconciliação é sempre Jesus. E como seguidores de Jesus, nós também devemos iniciar essas conversas difíceis. Escutou isso? Como seguidores de Jesus, também devemos iniciar a conversa da reconciliação. Está sobre nós, meus irmãos. Homens e mulheres que creem no Senhor, a responsabilidade de pedir perdão, de dizer palavras de amor, de reconhecer as falhas, os erros, os pecados. Não espere que um anjo venha do céu para falar aquilo que o Senhor já está dizendo claramente na sua palavra. Nós somos ministros da reconciliação. A segunda coisa, tão importante quanto essa: um filho jamais perde o lugar na mesa do pai. Um filho jamais perde o lugar na mesa do pai. Não importa como você se sente hoje. E se talvez hoje realmente é um dia difícil para ti, se lembre disso. O amor do Senhor não mudou a seu respeito. Ele continua vindo ao nosso encontro. E se talvez, como Pedro, você nesta manhã está com o coração assim quebrado, dizendo: Senhor, olha, foi difícil, eu falhei. Mas se de coração sincero você disser: Senhor, eu te amo, os braços do Pai, o lugar na mesa, sempre esteve ali para você. Sempre esteve ali para você. E o nosso Deus é capaz de não só nos limpar do erro e do pecado, mas nos dar a alegria da salvação. Que Deus te abençoe. Que você saia daqui dessa manhã reconciliado com Deus, Criador de todo o universo. E se você tem pessoas na sua vida que você precisa se reconciliar, que saia daqui com um firme compromisso de
fazer pontes, de pedir perdão, de transformar relações para a glória do Senhor. Deixa eu orar por você. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado, Deus, pela Tua palavra que é rica, viva e eficaz, ó Deus. Ó Deus, esta manhã o Pai tinha todo o plano, ó Deus, de trazer outra palavra, mas eu sei que foi o Senhor, ó Deus, que desejou falar isso esta manhã à igreja, ó Deus, à minha vida. Por isso, ó Deus, eu te peço, Senhor, em Teu nome santo, Senhor, que cada coração e mente, cada vida aqui, ó Pai, possa, ó Deus, ouvir a Sua voz audível dizendo, me amas. E não somente ouvir, ó Deus, mas responder atentamente ao Teu chamado, ó Pai. Lançar a sua vida e sua história sobre o controle das Tuas mãos, ó Deus. Reconhecer o Teu cuidado, o Teu poder, ó Deus. Por isso, Senhor Jesus, cuida, ó Deus, do coração e da mente de cada um dos meus irmãos e irmãs. Faz a obra que só o Senhor é capaz de fazer, ó Pai. Enche, ó Deus, os Teus filhos com o poder do Teu Santo Espírito, ó Deus, a fim de que tenham coragem, ó Deus, ousadia de viverem como servos da luz, ó Pai. De anunciar as verdades, ó Deus, do Teu Evangelho, ó Pai. De dizer, ó Deus, aos corações abatidos que o Senhor vive. E se nós, ó Deus, em algum momento fomos, ó Deus, instrumentos, ó Deus, ó Pai, de tropeço na vida do irmão. Se nós, ó Deus, estamos levando, ó Deus, mágoas, rancores ao longo de anos, ó Deus, limpa a nossa história, limpa o nosso coração, ó Pai. Dá-nos, ó Deus, uma nova história. Nos reconcilia contigo, nos traz de volta, ó Pai, a esse lugar que jamais deveríamos ter saído. Que é sentado junto a Ti, ó Deus, na mesa da comunhão. Sabendo que como filhos amados, sempre temos um lugar, ó Deus, contigo. Obrigado, Deus, por essa fé e essa certeza que temos. No nome santo e precioso de Jesus. Cuida dos Teus filhos, em Jesus. Amém.